foram muito importantes para essa era vitoriosa do Flamengo, estão sendo, né? O Flamengo conquistou aí 9 títulos nesse período. Nós temos uma tela que mostra aqui números de Gabigol e Bruno Henrique. E a pergunta é essa aí, ó. Olha lá. Flamengo na temporada quando a dupla Gabi e BH esteve junta. 15 jogos, não jogou 3. Quando jogaram, 11 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Quando eles não jogaram, 3 vitórias. Gols marcados com os dois em campo, 35, 2,3 por jogo. Sem eles, 6 gols, 2 por jogo. Gols com participação de ataque da dupla, 26, ou seja, 74,3% dos gols do Flamengo tem a participação da dupla. Detalhe, números não incluem estadual. É uma situação delicada porque nós estamos falando de um grande clube que conta na sua história com uma quantidade enorme de craques, de jogadores excepcionais e de duplas de ataque muito boas. Mas a pergunta é a seguinte: pelo que estão fazendo, Gabigol e Bruno Henrique, eles já formam a maior dupla de ataque da história do Flamengo? Rapaz, tô rolando aí pra vocês. Vamos ver quem vai pegar primeiro essa bola aí. Quem vai pegar? Vocês estão pensando, que eu tô vendo. Eu não, pra mim é. A maior dupla de ataque da história do Flamengo. Não, porque Rodrigo. você pega assim, o maior Flamengo da história, o Flamengo do começo dos anos 80, campeão do mundo em 81, não tinha dupla de ataque, né? Era um tridente ofensivo, era um 4-3-3, né? Tinha Tita, Nunes e Lico na frente. Então não tinha dupla ali. Você pode pegar pelo nome, você teve o melhor ataque do mundo que não deu certo. Tinha Romário e Edmundo. Você pode falar, pô, Romário e Edmundo, a dupla é melhor individualmente do que Gabigol e Bruno Henrique? Até eu acho que é. Mas no Flamengo não foi. Uma não aconteceu e essa aqui já ganhou Libertadores, ganhou 2 brasileiros, fora que vai ganhar ainda mais. Então, na história do Flamengo, se você pegar o grande Flamengo dos anos 40, anos 50, naquela época, você tinha um quinteto ofensivo, né? O time jogava aqui no Brasil usava diagonal, o Flávio Costa, né? Que é a versão brasileira para o WM. Então você tinha 5 homens no ataque. Né? Até os times da década de 60, time lendário do ataque do Santos, do Pelé e tal, tinham 5 homens na frente. Então dupla de ataque começou muito a partir dos anos 70 para cá. E mesmo o auge, o melhor Flamengo de todos os anos 80, não tinha muito dupla, né? Então, para mim, não tem muita discussão, não. É a melhor dupla da história e talvez, se você pegar de clube, é difícil você achar uma melhor que essa, né? O pessoal vai levar do Casal 20, o Washington e Assis. Esse cara aqui, à minha esquerda, vai lembrar de uma dupla que eu gostava muito, que era Miller e Careca. Aquela ali era uma dupla que dava muito... o Miller e Careca era uma boa dupla, viu? Foi até para a Copa do Mundo. Mas era uma trinca, porque tinha o Sidney na ponta esquerda. Também, mas o Miller e o Careca transportaram a dupla do São Paulo para a seleção, né? Em duas Copas, inclusive, né? Fez muito sucesso. E o Sidney jogou em 85, em 86 ele começou a ter problema, depois perdeu espaço no time. Mas essa é outra história. Para mim, no Flamengo já é a maior, não tem discussão. Os números dizem isso. Ô, João... E aí, para vocês, tem discussão? Diga aí, fala, Silas. Não, eu acho que fica difícil, porque quando você olha para Flamengo, não tem como não olhar para Zico, né? Porque, na verdade, não eram 2 atacantes que fizeram mais gols nos jogos importantes daquela época. Era o 10, que era o Zico, e o Nunes, que fez gols importantes também lá no Mundial, inclusive. E aí, se você compara jogador com jogador, não tem como a gente comparar o Zico nem com o Gabigol e nem com o Bruno Henrique. Agora, eu vejo nessa dupla, assim, nesse momento, a melhor dupla, sem dúvida nenhuma, e o Gabigol apareceu mais até, porque fez os gols mais importantes, mas o Bruno Henrique, para mim, foi tão importante quanto. E no que diz respeito à parte de equilíbrio, à parte emocional, eu acho que o Bruno Henrique ele evoluiu até mais do que o Gabigol, porque a gente ainda vê o Gabigol aí
aprontando umas e outras, e o Bruno Henrique a gente vê com uma serenidade. Eu não sei como ainda não vê um clube atrás do Bruno Henrique, um clube bom da Europa, pelo tamanho, pela imposição, pela força, velocidade, jogo aéreo que ele tem, né? Agora, no Flamengo atual, eu acho que é a melhor dupla, sem comparar jogador com jogador, né, daquele Flamengo. Mas, nesse momento, para mim, é a melhor dupla, sem dúvida nenhuma. Se você levar em consideração Nunes e Zico, aí você é o João Danado, fez gol em decisão de Mundial, né? Zico, não vou falar nada. Se você levar em consideração essa dupla, não vou compará-los, porque aí não vai ter comparação. Porque essa dupla ganhou Libertadores e Mundial. Eu gosto muito dessa dupla, do Gabriel com do outro lado, o Bruno. Acho dois jogadores sensacionais. E, aliás, ontem, o Gabigol, ele conseguiu fazer um jogo muito mais de apoio aos seus companheiros. Ele saiu mais da área, fez lançamentos por primeiro gol, apareceu e fez passes interessantes durante a partida. Foi muito mais participativo, de uma forma geral, do que a gente tinha visto em outras partidas, né? Então, eu acho que eu gosto muito dessa dupla. Gosto muito, mas eu não posso... Se eu levar em consideração Nunes e Zico, eu já não acho que essa dupla é a melhor. Ô Pascoal, nos moldes aí de Zico e Nunes que você citou, né? O Zico era um ponta de lança, um meia atacante, e o Nunes era o centroavante. Tem uma outra dupla também mais recente que a gente não pode esquecer. Petkovic e Adriano. Isso. Imperador. É no mesmo molde aí de Zico e Nunes. O Pet vindo de trás e o Adriano na área. Também é outra dupla espetacular, hein? Rapaz, que discussão é essa? Ô, Birner, é a maior dupla de ataque da história do Flamengo? Presta atenção na sua pergunta. A maior dupla de ataque. E aí eu vou muito na linha do que o Bobu disse, né? O time do Zico tinha um trio de jogadores mais avançados. Eu acho que a partir dos anos 80, quando se começa a jogar com duplas, antes não havia... Então eu vou descartar qualquer coisa que aconteceu antes. E de lá para cá, esse é o melhor time do Flamengo e essa é a melhor dupla de ataque do Flamengo. E ela se destaca mais do que a dupla de ataque se destacava, por exemplo, o trio de ataque se destacava do time dos anos 80. Aquele time era um time com meio campo muito forte, do jeito de jogar futebol muito diferente, muito mais ofensivo, muito mais baseado nas individualidades, né? Eu acho aquele time, inclusive... eu não gosto de fazer comparação, porque... Adílio e Andrade, hein, Birner? Nossa! Parece que você diminui um time para elogiar o outro. E eu acho que o futebol que se jogava naquela época é muito diferente do futebol que se jogava hoje. Mas ganhar naquela época era muito mais complicado do que é hoje, porque havia muitos times de alto nível no futebol brasileiro, porque os jogadores principais não iam para fora como vão hoje, tão cedo, porque o futebol aqui tinha uma cultura muito arraigada, com um estilo de jogo que as equipes respeitavam. Então a gente via surgir ali em 78 um Guarani espetacular, e aí tinha uma Ponte Preta espetacular, aí tinha o São Paulo, a máquina, depois o São Paulo do Cilinho, aí tinha o Flamengo, aí tinha o Atlético, né, e tinha o Internacional nos anos 70, só para passar por alguns times, né, que foram espetaculares. Aqui o Vasco tinha um time sensacional. Hoje não. Hoje o futebol tem poucos times competitivos. Então, ganhar naquela época era mais difícil e eu acho aquele time maior do que esse. Mas dupla de ataque, essa para mim é, por conta das circunstâncias do que é o futebol, a principal da história do clube. É verdade. E olha, não sabemos, eles ainda têm uma caminhada pela frente, né? Por exemplo, o Flamengo está na disputa do Brasileiro, na disputa da Copa do Brasil, na disputa da Libertadores da América. Eles podem colaborar ainda mais para novas conquistas, ou seja, é uma história que nós não temos ideia de quando ela vai terminar, né? Ela está sendo construída e nós, durante essa construção, estamos aqui já fazendo esse questionamento. Só isso já demonstra realmente a grandeza da dupla Gabigol e Bruno Henrique na história do Flamengo, repetindo. Pois não, Birner? Eu só acho que a própria voz do povo responde. É o Flamengo de Zico. Esse é o Flamengo de Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta. Quer dizer, lá era o Zico. Aqui tem esses dois jogadores quando for citar o time historicamente
quando eles saírem do clube, quando eles pararem de jogar, eles vão ser sempre lembrados como referências do time. Aquele não era o Flamengo do Lico. Do Nunes talvez, sim, do Tita um pouco, mas era o Flamengo do Zico. Perfeitamente, é isso aí. Vá participando aqui, hashtag na veia. Interessante, hein, galera? Interessante. Né? Hoje houve esse questionamento e aí começamos a pensar, a discutir, mas será que já é? Vamos levar para o público? Vamos levar para o programa? Vamos. E aí está a pergunta. Maior dupla de ataque da história do Flamengo já é? Na sua opinião? Fique à vontade, participe, hashtag na veia. Agora, quando falamos de maior, a gente pode usar também melhor. E uma coisa o Renato Gaúcho já tem. Ele é o treinador da história do Flamengo com o melhor aproveitamento no início de trabalho. Porém, o Renato vem recebendo críticas e ele falou sobre isso. As críticas são válidas, da mesma forma que os elogios. Eu sou um treinador, já estou há muito tempo nessa profissão. Eu costumo falar que o homem lá de cima não agradou todo mundo. Não vai ser o Renato que vai agradar a todos. Eu busco sempre o melhor para o clube. Eu busco o melhor para o grupo. Busco o melhor para o torcedor. Às vezes vou errar. Lógico que vou errar. Eu sou humano. Mas sempre procuro fazer o que é certo. Entendeu? Até porque são jogadores do grupo do Flamengo. Tem todo o apoio de todo mundo. Se cada partida um jogador não corresponder, eu tiro ele, daqui a pouco eu vou precisar de 300 jogadores no grupo. Faz parte. Nem todo jogador vai se apresentar bem em todos os jogos. Mas o importante é que todos eles tenham a minha confiança. E eu estou muito satisfeito com todos eles. São números impressionantes do Renato desde que ele chegou. Por exemplo, na Libertadores é o melhor ataque da competição. São 30 gols. Ele assumiu nas oitavas, né, diante do Defensa. E tem outros itens que poderíamos citar aqui. Rodrigo Bueno, as críticas a Renato são justas? E quais são essas críticas? As pessoas falam que taticamente o Flamengo tem deixado a desejar. E aí entra na área do Renato. As críticas são justas a Renato? Olha, as maiores críticas que eu ouvi até agora para cima do Renato no Flamengo são relativas ao Campeonato Brasileiro. Porque as duas derrotas que ele teve no Maracanã para Grêmio e para Inter que fizeram com que o Flamengo, neste momento, não dependesse só das próprias forças, das próprias pernas para ser campeão brasileiro. E ele carrega o estigma, aquela fama, né, de que vai brincar no brasileiro, de que no brasileiro depois se recupera, vou focar nas Copas e tal. E no Flamengo, ele não tem esse respaldo, como ele tinha no Grêmio, para ter tropeços, eventualmente deslizes no brasileiro. O Flamengo é um clube ambicioso, uma diretoria super competitiva, quer ganhar tudo e cobra. E a torcida, idem. Então, você vê, se ele ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil e não ganhar o Brasileiro, eu tenho certeza que vai ter gente criticando ele. Assim como o Rogério Ceni ganhou o Brasileiro e estava sendo massacrado. Muito mais do que está sendo o Renato. Outra coisa que pesa contra o Renato, também ele tem que vencer um preconceito de que ele não manja de tática. O próprio Marcos Braz, quando o Renato Gaúcho era adversário, estava no Grêmio, o Marcos Braz queria alfinetar o Renato, o que ele falava? Eu sei que o Grêmio tem um grande auxiliar, né? Alexandre Mendes, um dos grandes auxiliares técnicos do país. Então, respeito muito o Alexandre Mendes. Ele elogiava no Grêmio o auxiliar técnico, não o Renato, né? Que, aliás, está trabalhando também com ele no Flamengo. Então, o Renato também tem que, digamos assim, em alguns momentos, ouvir essas coisas, porque por mais que ele vença, conquiste, alguém também pode falar como ele falava. Com esse time aí do Flamengo gastando 200 milhões, qualquer um ganha, obrigação ganhar. Hoje alguém pode falar isso pra ele. Quando o time dele ganha e dá espetáculo, tá bom, você tá dirigindo o Flamengo, né, não faz mais do que obrigação. Mas eu acho que ele tem coisas corajosas. Por exemplo, a decisão de começar com o Davi Luiz, mesmo sem ritmo de jogo, se mostrou uma decisão acertada, né? Ele é um cara que ele se pauta muito por ter um bom vestiário, controle do grupo, aí tem a questão do boleirão, do amigão, do paizão. Às vezes, isso talvez pode explicar um outro tropeço. Porque ele estava na praia, cantando o hino do Flamengo, com a torcida, e vai lá e perde do Grêmio.
mobilizou muito o time na Copa do Brasil, chegou no jogo contra o Grêmio, que era um freguês recente, e não tem o mesmo empenho. Então, às vezes um pouco de oba-oba. Por exemplo, teve uma Libertadores que estava na mão para ele ganhar. Um Fluminense, quando ele falou que estava focando na Libertadores e ia brincar no Brasileiro. E chegou, ele tomou uma invertida, perdeu um título no Maracanã para a LDU nos pênaltis. Né? Ficou um gosto de cabo de guarda-chuva, né? Que ninguém imaginava o Fluminense àquela altura. Depois de eliminar São Paulo e Boca, perder aquele título. Né? Não vou dizer que o Renato é culpado, mas né, o jeito despojado dele é legal por um lado e por outro também abre espaço para críticas. Mas agora, acho que Rodrigo, no ponto geral é só elogio, eu vejo né, um Renato... Sim, eu vejo, já que você citou 2008 aí, né, e nós estamos em 2021, eu vejo um Renato muito diferente, hein, daquela época do Renato do Fluminense para o Renato do Flamengo hoje. Acho que ele amadureceu muito nessa passagem de 5 anos pelo Grêmio. E vou dizer até mais, eu vejo um Renato hoje no Flamengo muito diferente do Renato que recentemente dirigiu o Grêmio. Ele parece muito mais maduro, pelo menos é uma observação minha aqui. Mas a pergunta para vocês é a seguinte, e fiquem à vontade para responder. As críticas a Renato são justas? Pois não, companheiros? Silas? João, olha, eu vejo da seguinte maneira. Quanto melhor o time, maior vai ser a cobrança em cima do trabalho. Então, a fama do Renato é uma fama de que ele consegue recuperar jogadores, ele fez isso no Grêmio, foi campeão, ele está fazendo no Flamengo com alguns jogadores, o Michael talvez seja o maior exemplo disso, de um jogador que o próprio Renato recuperou. Ele tem esse jeitão dele, como o Bubu falou aí, um jeito brincalhão, um cara que fala a linguagem do jogador. Agora, ele não perde na discussão, ele é um cara que gosta de discutir, é um cara que gosta de usar, faz paralelos quando faz as comparações dele, mas ele tomou algumas invertidas quando ele era técnico do Grêmio contra o Flamengo do Jorge Jesus. O Flamengo não só ganhou do Grêmio, mas o Flamengo passou por cima do Grêmio, que era treinado pelo Renato. E isso fica na cabeça do torcedor flamenguista. Pô, vai vir um cara aqui que quando pegou um treinador que ganhou tudo, e não ganhou só pontos, não, ganhou jogando bem. Porque quanto melhor o time, eles não aceitam só que ganhe os 3 pontos. Acho que o Bubu falou do Rogério Ceni. O Rogério Ceni foi campeão brasileiro, perdeu para o São Paulo no Morumbi, o Inter não ganhou do Corinthians lá e ficou mal para ele. Então, quando você tem um time caro, como é o Flamengo, quando você tem um elenco milionário, como é o Flamengo, não basta só jogar bem, tem que ganhar bem. E quando isso não acontece, a culpa vai ser sempre do treinador, mas em cima do Renato, que tem esse jeitão. A gente jogou junto. Agora, o Renato tem uma coisa, ele é autêntico. Ele sempre foi assim. Então, eu também não vejo que ele vá mudar, não. Ele é essa pessoa, né? Eu acho que as críticas são justas. Acho, inclusive, que... concordo com o Silas. O Flamengo tem um elenco muito especial. E eu não sei se o Flamengo vai ter um elenco muito especial se comparado ao dos outros times o resto da vida. Posso pegar, por exemplo, a Inglaterra. O time que mais arrecada, que mais fatura é o Manchester United. E o United, há um bom tempo, tem problemas para conseguir montar times e ser campeão, mesmo contratando jogadores por preço muito alto. E o Flamengo tem hoje um time muito especial, um time que já rendeu mais na mão de outro treinador, que com o próprio Renato, quando o Renato chega, joga o futebol, que é praticamente o resgate daquilo que o torcedor do Flamengo queria ver, que é uma equipe parecida com a de 2019, e desde então o Flamengo tem se descolado desse futebol, que é exatamente o que o torcedor quer. Porque, como disse o Silas, as torcidas têm um pouco, cada uma o seu perfil, né? Você pegar, por exemplo, o Corinthians, para citar outro time que ganhou muito, o corintiano vê com bons olhos o time que marca muito forte, que ganha com uma bola, 2 bolas, que se impõe à base da força, né? Foi assim que o Corinthians ganhou seus títulos na década. Para o Flamengo isso não basta, principalmente quando tem esse elenco. O flamenguista quer futebol que flui, quer jogo bonito, quer jogo ofensivo. E o Renato, o que ele colocou mais com a cara dele nessa equipe até agora, quando funciona,
não é sempre que funciona. Ontem, por exemplo, não deu certo. É um time que consegue marcar bem. A gente viu isso, por exemplo, contra o Grêmio, no segundo tempo do jogo da Copa do Brasil, quando ele está com 10 jogadores e um contra-ataque muito forte, né? Então, isso o Renato agregou. Mas isso não é o suficiente para a torcida do Flamengo e não é o que esse time do Flamengo pode fazer. É bom que ele saiba fazer isso também em algumas circunstâncias, mas esse Flamengo pode fazer muito mais. Então, enquanto a crítica for técnica e não for pessoal, eu acho que ela é justa porque o Renato não tira tudo que pode dessa equipe e mesmo assim pode ser campeão da Libertadores, pode ganhar a Copa do Brasil, pode ganhar o Campeonato Brasileiro, só que dessa vez ele tem um outro elenco, que é uma pedra no sapato, que é o do Atlético Mineiro. E aí eu acho que a parte tática vai pesar muito, principalmente no Campeonato Brasileiro, João. Porque aí você mede a regularidade da equipe. No mata-mata, as coisas são um pouco diferentes. Ah, João, mas eu acho que o Renato sofreu muito com ausências, né? Eu acho que aí tem um ponto que a gente tem que observar. Sem o Arrascaeta, sem o Felipe Luiz, uma zaga que não teve por um grande tempo o Rodrigo Caio, uma zaga que agora é consertada com a chegada do Davi Luiz, o meio-campo que ganha dinamismo a partir de agora com o Andreas Pereira, e a partir da frente a gente já sabe, né? Se o Arrascaeta estiver bem, se o Everton Ribeiro estiver bem, com os dois atacantes, aí o Gabigol e o Bruno Henrique vão encher a sacola de fazer gols, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque também o Renato sofreu com as ausências. E essas ausências, esses jogadores que entraram, eu gosto muito do Vitinho. Acho que o Vitinho é um jogador que agrega em dados momentos para o Flamengo, mas ele não é o Arrascaeta. Ele não é. Todo mundo sabe que eu sou fã do Pedro. Sou fã do Pedro. O Pedro é um centroavante, tem que ser respeitado. Mas ele não joga todas as partidas. O Michael entra uma. Ontem, para mim, era jogo para o Michael do segundo tempo. Ele tinha um corredor para jogar. Aí o treinador não colocou o Michael. Mas aí eu vou defender o Renato. Ele teve muitas peças que ficaram ao longo do caminho. E quando ele tiver todos... E quando o Flamengo jogou inteirinho, ele botou de 4, fez de 5, 3 aqui, 4 ali. Eu acho que essa é a diferença. Quando o time do Flamengo está completinho, ele reedita a temporada de Jorge Jesus. Quando não, aí as peças ainda não correspondem àquilo que o Flamengo necessita. Especialmente do meio para frente. Do meio para trás, com a chegada do Davi Luiz, acho que o Flamengo tem um ganho extraordinário, magnífico, que é um jogador que vai dar muita consistência para o time do Flamengo. E eu acho que o Renato agora vai... Por isso que eu, desde o início, disse, o Renato tem que fazer um trabalho autoral no Flamengo. Um trabalho autoral, ou seja, letra e música. Ele monta o time e bota o time para jogar. Letra e música, tática e tecnicamente. Tática e tecnicamente. Monta o time e bota o time para jogar. Né? Porque agora é por conta dele. O que fez em 2019 está no passado. Ele tem que fazer, e eu acho que ele tem condição de fazer sim. Com todos os jogadores à disposição, se todos estiverem para jogar contra o Barcelona, lá em Guayaquil, a gente vai ver um outro Flamengo. Porque o debochado vai jogar, aí o debochado faz... O debochado vai jogar, aí ele vai fazer o Bruno Henrique jogar, ele vai fazer o Gabigol jogar, entendeu? Então é diferente, é diferente. A chegada do Andreas Pereira, eu vou defender o Renato. Com todas as peças, eu acho que ele é capaz de fazer um trabalho autoral, como ele tinha feito em jogos anteriores, ganhando partidas e emocionando o torcedor do Flamengo. O torcedor é ansioso, né, cara? O dia que o Flamengo... É ansioso, sabe por quê? O Flamengo ganhou 2-0 ontem. Se aquelas duas bolas que pegaram na trave no primeiro tempo entram 4-0, aí era o Mengão. Você deu muitas chances, Pascoal, não pode. Mas faz parte. O Vitor Birne, qual é o time que ataca o tempo todo que não oferece espaço para o adversário? Não tem, não existe. O Jorge Jesus não oferecia, esmagava a saída de bola. Por quê? Porque o Jorge Jesus fazia o perde e pressiona, isso o Flamengo precisa melhorar. Fazia o perde isso que precisa melhorar, concordo. Isso precisa melhorar, precisa melhorar. Por isso que eu acho que o Renato tem que fazer um trabalho autoral. Quando ele tem todos os jogadores à disposição, ele consegue fazer isso. Ele consegue fazer esse tipo de coisa. Mas sem todos os jogadores, ele perde e de repente o Vitinho fica muito longe, aberto no lado do campo, não é a do Arrascaeta, está sempre posicionado por dentro com o Bruno Henrique, ou o Bruno Henrique faz aqui, ele faz ali, eles compensam isso aí. O Everton Ribeiro volta na composição. Tudo isso é levado em consideração pelo conhecimento que os jogadores já têm. O Silas só de olhar,
jogando no São Paulo, ele sabia onde estava o Pita. Ele não precisava olhar, ele já sabia onde é que estava o Pita. Ele já sabia que o Miller tinha passado. Ele já sabia que aquela triangulação com o Zé Teodoro, ele e o Miller, ia sair quando a bola vinha no pé do Zé Teodoro. Isso é tudo que é feito no treinamento. Tudo que é feito em trabalho. Com todo respeito, Pascoal. Agregam para uma partida. Então, Gilmar Zé Teodoro, Oscar Dario Pereira... Gilmar Zé Teodoro, Opa. Oscar Dario Pereira, Nelsinho, Márcio Araújo, Pita Silas, Miller Careca-Sidney, Falcão no banco. Aí dá pra E jogar. Bernardo depois jogando de volante. O Bernardo depois jogando de volante. O Bernardão dava sossego pra zaga, rapaz. Agora, Bernardão Pascoal, mandava. Pascoal, você tocou aí, você usou a seguinte frase: trabalho autoral do Renato. O trabalho autoral dele não começa a ser escrito através desse rapaz aí que está na tela, não, hein? Que ontem eu disse na transmissão que é o Sir Andreas, porque esse cara mostrou qualidades e eu acho que ele está começando a virar titular do time do Renato, ou não? Eu gostei muito do Andréas Pereira. Até me surpreendeu, porque eu não o vi assim jogando na Europa, nem na Bélgica e nem na Inglaterra. Ele era mais meia, mais jogador de aproximação, não como segundo volante. Agora, me surpreendeu na função que ele está fazendo. Aí vai com... Mas acho que ele tem que fazer uma melhor composição de meio campo com o William Arão. Não tem que sair e deixar o espaço nas costas. É aí que o adversário se aproveita. É a composição de meio. E esse é um trabalho que deve ser feito, orientação do técnico. Eu até vi em alguns momentos, não sei. É que, João, você narra tão bem que eu fiquei ali impressionado. Eu fico prestando atenção naquilo que você tá narrando, né? E o Zinco, obrigado, Pascoal. Paulo Calçade, é aula pra gente que vê futebol, que gosta de ver futebol. Obrigado, e vendo ali a narração, e vendo... Teve uma hora que o Ilharão grita pra... Não sei se você percebeu isso. Andréas, aqui... Entendeu? Porque o cara vai e demora para voltar. E ele chama o Andréas aqui, porque é a posição para não perder o espaço no meio campo. É o perde e pressiona. É entrar mais na sintonia do time. O time pede isso. Por exemplo, se o time do Flamengo fazia isso e faz em alguns momentos com muita precisão, para não dar. O Diego pode não ter a velocidade, a chegada ofensiva que tem o Andréas Pereira, mas ele perde a bola, já volta para se posicionar e vai brigar pela bola de novo. É isso que o Andréas precisa compreender. Dá para melhorar, dá para melhorar o posicionamento e ajudar ainda mais o time do Flamengo. Vocês acham que o Andréas ele pode vir a ser um Gerson no Flamengo? E eu explico por quê. A história é parecida em alguns detalhes, né? É um cara de potencial, mas que jogou algumas temporadas na Europa, no caso do Andréas muito mais, porque ele nasceu na Bélgica, mas não conseguiu se consolidar por lá. E aí veio para cá e realmente cresceu, jogou muito. O caso do Gerson é isso. Ele sai muito novo do Fluminense, vai para a Europa, não acontece, não explode, não vai mal, mas também não explode, e volta para cá e vira o Gerson que a gente conhece. Vocês acham que o Andréas ele pode ser um novo Gerson, digamos assim? Tem potencial para isso? Não. Bom, vou puxar aqui a fila. Não tem. Não tem e não vai ser porque o Gerson, ele personificava a arquibancada. Também é jogador popular, vapo, sabe? O cara é Flamengo, o cara era mais um integrante da nação dentro de campo. Eu entendi a tua pergunta. Tecnicamente, taticamente, o Andréas Pereira até pode, né, suprir a ausência do Gerson, ser o perfeito sucessor substituto, mas essa química do Gerson com a camisa do Flamengo, o André, você vê nas entrevistas, ele é meio tímido, meio calado, o cara é europeu demais. Ser europeu é legal por um lado, né, tem toda, né, esse respaldo, né, a parte de conhecimento tático, que ele pode agregar para o time e tudo mais, o cara é versátil. Só que a química que o Gerson tinha, construiu a relação com a torcida, sabe, é complicado, né? Ele pode ser o Sir Andreas, como você falou, um cara muito útil, importante, decisivo. Sir, né? Eu curti, parabéns, mais uma sacada tua. Isso é bom de sacada, João, você sabe disso. Mas o Vapo era demais, né?
Vapo era demais, né? Então, o Vapo era demais. Era muito mas assim, Flamengo. mas falando mesmo... Mas, Rodrigo, eu entendi que você colocou isso aí, realmente a identificação do Gerson com o Flamengo foi muito grande, mas a minha pergunta é em relação ao campo de jogo mesmo, a bola, a função, ao potencial técnico, tático. Ele pode vir a ser esse novo Gerson ou não? Não, nisso pode. Engraçado você ver, o Gerson chegou no time do São Paulo, Olympique de Marselha, o Gerson tá jogando mais adiantado, mais como um meia. O Pascoal lembrou que o Andreas Pereira jogava na Europa muitas vezes mais adiantado. Não é um cara que fazia muitos gols, não pisava tanto na área, sempre teve um ótimo passe, boa visão de jogo, né, batida de fora da área e tal, mas o Gerson tá na Europa sendo mais ou menos o que o Andreas Pereira era. E o Andreas Pereira tá chegando no Flamengo para fazer mais ou menos o que o Gerson fazia. Então eu acho que, tecnicamente, taticamente, a comparação é ótima. Ele tem tudo para ser o sucessor natural. Até porque a gente já discutiu aqui a questão do o Diego com mais idade. A gente não sabe até quando vai o Diego no Flamengo. Mas o Andreas Pereira é a realidade e é muito bom jogador. Nos padrões brasileiros, ótimo. Sem dúvida. Agora, para a gente encerrar esse assunto Barcelona-Flamengo, Flamengo-Barcelona, daqui a pouco vamos falar muito de Corinthians, Palmeiras, o derby do final de semana, Daniel Alves, o São Paulo e muito mais aqui. Ô Silas, esse Barcelona e o Fabian Bustos, treinador, né? Eles deixaram uma impressão muito boa, né? Desde o início do jogo e no segundo tempo, todo o Barcelona jogou com um a menos e encarou ali o Flamengo. Ô João, como a gente falou, assim como o Flamengo praticamente não perdeu fora de casa, o Barcelona também não perdeu dentro da sua casa e jogou contra equipes fortes. Eu estava analisando aqui o time do Barcelona. O Barcelona tem 2 jogadores uruguaios entre os titulares, tem 2 jogadores, tem um argentino entre os titulares que veio do River Plate, inclusive. Tem o Riveiros, que é o paraguaio, tem o goleiro, que é um goleiro argentino. Então, assim, é um time que mostrou ao longo da competição que fisicamente é um time muito forte, né? Agora, vai enfrentar um time que, fora de casa, sabe jogar também. Já mostrou isso contra grandes equipes, como aquele jogo contra o Vélez Sarsfield na Argentina, que o meio-campo foi constituído por João Gomes e Thiago Maia. E fizeram uma grande partida. A zaga jogou o Gustavo Henrique. Eu não me recordo se foi o Bruno Viana que jogou, se foi o Léo Pereira. Não foi a zaga titular. E o Flamengo fez um jogão lá. Então, assim, agora, eu concordo com o que o Pascoal falou. Eu acho que 60% de possibilidades para o Flamengo passar, mas se toma um gol no começo do jogo, lá em Guayaquil, a coisa pode ficar esquisita, porque é um time bem armado, é um time 60, forte. Silas? 60-40, Birne, para mim, a favor do Flamengo. Eu dou muito mais, mas tudo bem. Pelo retrospecto. O Silas tá vindo pro meu time agora, hein? Não. Pelo retrospecto das 2 equipes. Agora, o Flamengo sabe jogar esse tipo de jogo e já demonstrou isso. Então, agora, você mesmo falou, né, Bubu? O jogo vai ser dentro do campo. Como dizia o jogador, né? O jogo é jogado. Não tem como. É isso aí. Qual é o seu percentual, hein, Birner? Pra gente matar o assunto aqui. 90 para mais. Que isso, Birner? 90 a 10, é isso, Birner? Sério, não tô fazendo média, né? É muita diferença individual. A zaga do Barcelona falha em jogada aérea. O time vai ter que pressionar a saída de bola porque é o que ele faz melhor. Se o Flamengo for bem preparado e acertar a saída de bola, vai ter espaço para contra-ataque. Se tiver jogadores de volta, espero que faça o perde e pressiona esmagando. E o Barcelona não tem um senhor contra-ataque, apesar de ter jogadores de muita força. Tem um contra-ataque bom, não é ruim, mas não é nada demais. Aí toma um gol. Vamos supor que o Flamengo tome um gol. Aí tem que tomar os segundos. Tomar os segundos, se fizer um, tem que tomar mais 2. A situação é muito favorável em todos os aspectos. Eu vou ficar com meus 90% aqui. Tem uma coisa certa aí já. Isso já está garantido. Quarta-feira, 21h30, transmissão exclusiva. Fox Sports e Star Plus. Mais uma vez, uma audiência colossal para a definição de quem vai para a final. Barcelona de Guayaquil
ou Flamengo, quarta-feira, convite feito para você, fã de esportes. Muito bem, enquete, resultado da enquete. Vamos ver se o pessoal tá mais pro lado do Birner aí. Ih, rapaz, olha lá, ó, 73% achando que sim, o Flamengo já está na final da Libertadores da América, 27% achando que não. Pois bem, na volta tem derby. Você, filme Boleiros. Quem viu o filme, sensacional, né? Quem não viu, vale a pena ver. Você não tem ideia.